você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas, saudações vascaínas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, Cruz Maltinos e Cruz Maltinas ligados, conectados aqui no nosso canal, de norte a sul do nosso país, de leste a oeste, você que está espalhado também nos 4 cantos do nosso planeta, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e a gente está aqui para falar do nosso Vascão. Bom, galera, bora então dar início a mais esse vídeo nessa terça-feira, tarde de terça-feira aí. Bom trabalho para quem está trabalhando, boa aula para quem está indo para a escola, para quem já está estudando, bom descanso para quem está em casa e melhoras para quem de repente está acamado por algum motivo, né? Tudo de bom, um casaca no coração de cada um de vocês. Bora lá então começar esse vídeo. Família, é o seguinte, notícia boa, hein? Vamos começar a comemorar aí. Por que, Álvaro Silva? Mais um patrocinador aí fechado com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, isso mesmo, o Vasco acertou mais um patrocinador aí e o nome da empresa é Intermac. Álvaro Silva, que empresa é essa? Gente, Intermac é uma empresa de seguro de viagens, tá? É uma empresa que foi fundada no Rio de Janeiro e ela vem aí nos últimos meses, últimos anos, buscando aí aumentar o seu mercado, fazendo investimento forte na área de marketing, né? Eles que já patrocinam ali o time de vôlei de Niterói, outra equipe de futebol lá da Argentina, que é o Argentino Júnior, agora então fecharam aí com o nosso Cruz Maltino Carioca, com o nosso Vascão da Gama, patrocínio qual vai ficar nessa região aqui da camisa, galera, em cima do patrocínio aqui, olha, perto do omoplata, não é no omoplata, viu? É no peito mesmo aqui, do lado, no caso, do nosso lado de que direito, né? Para quem tá olhando é o lado esquerdo, para quem tá usando é o lado direito, em cima aqui da marca esportiva da nossa camisa, galera. Então a Intermac é a nova patrocinadora, a nova parceira do Vasco da Gama, contrato aí até o final de 2024. Então, tudo de bom para a Intermac, tudo de melhor ainda para o nosso Vascão da Gama. Quando for divulgado, quando o Álvaro Silva tomar conhecimento dos valores aí, eu trago para vocês aí, para deixar vocês mais bem informados. Galera, agora uma notícia que saiu ontem em torno de meia-noite, meia-noite e meia, ganhou mais força em torno de 2 e pouca da manhã e virou realidade agora. É o seguinte, Luiz Roberto Levenciano, após ele assistir uma live num canal de um amigo nosso vascaíno, aqui no YouTube, ele se sensibilizou após ter visto vários vascaínos aí de norte a sul do nosso país pedindo a sua candidatura. Por isso, ontem, no caso, hoje, já era mais de meia-noite, no caso hoje, perdão, ele já entrou na sua rede social, fez um pronunciamento de maneira oficial. Ele também participou de uma reunião no dia de ontem, viu, gente? Participou de uma reunião no dia de ontem, com outros candidatos aí à presidência do Vasco da Gama, candidatos esses que até o momento figuram aí, entre aspas, uma possível oposição. Fato é que esses candidatos teriam ali escolhido de maneira democrática Luiz Roberto Levenciano para, entre aspas, representá-los. Então, sendo assim, sendo os candidatos tendo escolhido ele e os torcedores terem pedido ali, aclamado a sua candidatura, agora é oficial, Luiz Roberto Levenciano será sim candidato a presidente nas próximas eleições no Vasco da Gama. Lembrando que Júlio Brandt já é candidato de maneira oficial, ele que vem ali pelo lado da situação, da galera que já está lá na gestão do Vasco da Gama. Aí tem outros nomes que correm, né, que é o Marcelo Borges, o Eduardo Cassiano, Pedro Strozenberg, vários Sérgio Frias, vários outros candidatos que vêm aí. E há rumores, galera, existem rumores de que, vou até olhar na minha colinha para não falar nome errado aqui, galera, ó, de que Euriquinho, o Eduardo Cassiano, o Pedro Strozenberg e o Leonardo Rodrigues, entre aspas, estariam aí dispostos, né, a apoiar a candidatura de Levenciano. Vamos aguardar, a gente sabe que não é tão simples assim, são vários candidatos, né, é muito difícil todos eles abrirem mão de sua candidatura para apoiar o Levenciano. Vamos aguardar. Fato é que hoje já vem se desenhando aí 2 chapas muito fortes, né, nessa candidatura, que é o Júlio Brandt, candidato ali, entre aspas, da oposição, perdão, da situação, da galera que já está na gestão ali, lembrando que a base de Jorge Salgado estaria ali, entre aspas, apoiando, mas nem tanto, porque Vitor Roma, que já foi aí diretor de marketing do Vasco da Gama, ele que rompeu com o Jorge Salgado há um tempo atrás, até saiu do Vasco da Gama, ele estaria aí disposto a apoiar Júlio Brandt. Então a gente não se sabe muito bem também se essa candidatura de Júlio Brandt seria aí uma candidatura da situação. Fato é que existem 2 candidaturas fortes aí até o momento, Júlio Brandt e Levenciano. Não estou aqui para fazer campanha para ninguém, nem para levantar bandeira política. Eu já dei minha opinião, meu parecer sobre isso. Estou apenas trazendo aqui para vocês a notícia, né, a título de informação. Galera, agora é o seguinte.
Mudando de assunto, ontem, né, se iniciou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos também um jogo aí, que era um jogo atrasado da 15ª rodada entre Corinthians e Grêmio. E é o seguinte, já começando a falar, já pegando o gancho, começar a falar então desse jogo atrasado, de Corinthians e Grêmio. Foi um grande jogo, galera, foi um jogaço, me arrisco a dizer aí, que junto com o jogo do Vasco da Gama e Fluminense foi os maiores jogos aí nos últimos 10, 20 dias aí que a gente teve no futebol brasileiro, ou até mais aí. Arrisco a dizer pra vocês, foi um jogaço mesmo, né? Só que infelizmente, né, a dona CBF com os seus funcionários ali, entre aspas, né, os árbitros, né, mais uma vez estragando o espetáculo. Como assim, Álvaro Silva? Galera, é o seguinte, teve um pênalti claríssimo pro Grêmio ontem, né, a qual, se eu não me engano, acho que foi o Yuri Alberto, abriu o bração dentro da área, o Fagner tava com os dois braços para trás, o Yuri Alberto abriu as asas igual a borboleta, tentou abaixar a mão, não deu tempo, a bola bateu na mão dele, o lance foi pro VAR, e o VAR simplesmente falou que não, que foi uma jogada ali, que o jogador não tenta bloquear a bola, enfim, fato é que nem chamou o árbitro de campo para olhar, e o Grêmio acabou sendo garfado nessa partida aí, o Grêmio que briga ainda, né, pelo título do campeonato, embora tenha arrancado esse pontinho ontem no empate, tenha até passado o Flamengo ali na classificação, seria muito importante, né, nesse jogo a menos o Grêmio vencer, né, para continuar na briga do título. Então já é uma polêmica aí. E a outra polêmica é o seguinte, o Corinthians está brigando para não cair também, jogando muito mal, diga-se de passagem, vem numa draga violenta, uma draga sinistra, né? E aí mais uma vez a arbitragem favorecendo aí times da Federação Paulista. Isso é uma vergonha, né, gente? É uma vergonha. Falando agora em Federação Paulista, já que eu falei do Corinthians, vamos pegar o gancho, falar do jogo que abriu a rodada, a 24ª rodada do Brasileirão. Ontem aconteceu ali 8 horas da noite a partida entre Bahia e Santos, lá na Arena Fonte Nova. Essa partida já abriu essa rodada, como eu já disse, né? E aí é o seguinte, começou ali 0-0, obviamente, né? Como que o jogo vai começar 1-0 para alguém? Ei, Álvaro Silva. Mas enfim, começou ali um jogo devagar, um jogo frio, coisa e tal. Lá no segundo tempo, o Bahia abriu o placar, tava levando ali 1-0 dentro de casa. Álvaro Silva pensou assim, o Bahia deve ganhar ou o Santos arrancar o empate. Confesso a vocês, família, tava ali 1-0 Bahia, nos acréscimos ali praticamente. Eu olhei ali, aí entrou o Fux, o atacante do Santos, eu ainda pensei assim, esses caras já não vão arrumar nada, já era, né? Confesso a vocês, família, eu fui tomar meu banho, quando eu voltei, o Santos já tinha virado. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? O Santos não ganha de ninguém, ganhou do Bahia lá na Arena Fonte Nova. Nem o Rogério Ceni teve explicação pra isso. Eu tenho certeza que a zaga do Bahia deve ter levado uma bronca daquelas no vestiário, porque entregou a paçoca ali no finalzinho da partida. Fato é, a gente pode olhar o copo meio cheio ou olhar o copo meio vazio. Pelo lado meio vazio, seria muito interessante que tivesse acontecido ontem um empate. O Santos ia ficar com 22 pontos apenas, a gente ganhando do Coritiba agora na próxima quinta-feira, se Deus quiser a gente vai ganhar, a gente já passaria o Santos, depois pegaria o América com chances totais para sair da zona do rebaixamento. Só que como o Santos virou, o que acontece é o seguinte, o Bahia não pontuou, então por esse lado foi bom que o Bahia ficou estacionado na mesma pontuação a qual eles estavam, né? O Bahia que está com 25 pontos, está estacionado nos 25 pontos, porém o Santos encosta no Bahia agora e tem 24. Então o que acontece? Com essa vitória do Santos, obrigou o Vasco da Gama, obrigou o nosso Vascão a ganhar do Coritiba, né? Porque a gente tem 20 pontos, então é obrigação a gente vencer do Coritiba, jogando em São Januário, com a nossa torcida, primeira vez de Ramon Dias, Emiliano Dias, Paê, que vão pegar a atmosfera ali, caldeirão lotado, primeiro mosaico 3D da história, festa na barreira. A gente tem todos os ingredientes, todos os atletas ali ok para atuarem nessa partida, a gente tem tudo na mão para vencer o Coritiba. Então a gente precisa vencer o Coritiba, para encostar no Santos, a gente vai a 23, o Santos tem 24, Goiás e Bahia tem 25, lembrando que o Bahia já jogou, o Santos já jogou. Então, eles não vão mais pontuar nessa rodada. O único que ainda pode pontuar é o Goiás, que vai enfrentar o Mulambo da Gávea. O Mulambo da Gávea, vale lembrar, que eles estão disputando a Copa do Brasil. Provavelmente devem vir com um time, no mínimo, aí misto para enfrentar o Goiás lá na Serrinha, né? Então vamos torcer aí. Infelizmente, eu não gosto de falar isso. Não gosto, eu odeio. Mas vamos torcer pro Mulambo ganhar do Goiás lá, ou então pelo menos empatar, para ajudar a gente nessa situação aí. Aí é o seguinte, se a gente ganha do Coritiba, a gente vai a 23. Se a gente ganha do América, que é o nosso jogo a menos, que quando a gente for jogar com a América, ninguém mais vai entrar em campo, só a gente. Que é o único jogo que tá faltando pro campeonato, é o nosso jogo. Faltava Corinthians e Grêmio, já jogaram ontem, e agora falta só o jogo do Vasco. O Vascão entrando em campo e ganhando do América, a gente vai a 26 pontos, família. A gente passa o Bahia,
o Goiás e o Santos. Se o Goiás perder, a gente tá garantidaço. A gente fica fora da zona de rebaixamento, a gente fica mais tranquilo. Se o Goiás, por um acaso, vier a ganhar, mesmo assim, se a gente ganhar as duas partidas, a gente sai da zona do rebaixamento, empurrando ali o Bahia e o Santos, né? O Santos que já tá na zona, a gente empurra, a gente troca de lugar com o Bahia. Então é duas finais, galera. Agora tá mais do que definido. Primeiro jogão dessa grande final aí da Batalha da Colina, né? Vasco e Coritiba. O segundo jogo, o jogo de volta dessa grande final aí, é a Batalha de BH, né? Que é Vasco e América Mineiro, né, família? Aí é o seguinte, eu já falei aqui, né, que o Corinthians foi garfado, enfim, já falei do Santos, né? Vamos mudar agora um pouquinho de assunto. Assim, vou falar ainda do Vasco e Coritiba, mas não vou mais falar aí da tabela. Vamos falar mais um pouco aqui do jogo, né, galera? O nosso elenco que se reapresentou no dia de ontem, treinou lá no CT Moacir Barbosa, treina hoje em São Januário, treina amanhã também em São Januário. Lembrando que essa é uma característica de Ramon Dias, ele gosta sempre na semana que antecede a partida de treinar com seu elenco, com seus atletas no campo onde acontecerá o jogo, para ambientar os jogadores. Eu acredito, tenho certeza que isso faz total diferença sim, galera. Aí é o seguinte, o árbitro escalado para essa partida foi divulgado ontem pela CBF ali, de tardezinha, quase na apagada das luzes ali no fim do dia, é o Flávio de Souza. Até onde parece não teria muita polêmica, né? Ele apitou ali Vasco da Gama e Bahia em São Januário, que a gente perdeu pro Bahia de 1 a 0, mas não teve polêmica na arbitragem nessa partida. Aí, até aí ok, né, galera? Aí saiu hoje, galera, que o árbitro que vai estar no comando do VAR, né, o árbitro de vídeo lá na cabine, lá, o camarada que manda lá na cabine do vídeo, vai ser o Rodrigo D'Alonso. Quem é o Rodrigo D'Alonso, Álvaro Silva? Gente, o Rodrigo D'Alonso é o camarada que estava lá na cabine do VAR, no jogo entre Vasco da Gama e Santos aqui no Rio e São Januário, que a gente foi garfado naquele pênalti em cima do Pedro Raul, vocês se lembram? Pois é, esse cidadão vai ser o VAR contra o nosso Vasco da Gama, lembrando que ontem o Santos ganhou, né, fora de casa, né? Então, ou seja, a gente mais uma vez com o árbitro da Federação Paulista apitando o nosso jogo, que é o Flávio de Souza, né? Que eu tenho essa ressalva sim para reclamar da CBF, que eu acho que tem uma pancada de árbitro aí. Não é possível que ele não tenha um árbitro que não seja da Federação de São Paulo para apitar um jogo do Vasco importante como esse, o Vasco brigando contra o Santos e agora eu posso afirmar, contra o Corinthians, porque o Corinthians tá ali na rabeira. Se a gente ganhar os dois jogos, a gente fica um ponto só do Corinthians. Então o Corinthians que não abre o olho não, que o Vasco tá chegando. Mas o assunto não é esse. Coloca um árbitro de São Paulo para apitar o nosso jogo, e aí coloca um cara da cabine do VAR, que no mínimo fez uma cagada muito grande, né, na partida entre Vasco da Gama e Santos, né, lá no primeiro turno, e é ele que vai estar na cabine do VAR agora contra o Coritiba. Então prestem atenção no serviço aí, senhores árbitros aí que vão estar trabalhando na partida entre Vasco da Gama e Coritiba. Galera, agora mudando um pouco de assunto, ainda falando dessa partida... É o seguinte, né? A gente conta com uma carta na manga aí para não depender de árbitro de vídeo, para não depender aí de erro, de acerto, de arbitragem, pra gente ficar tranquilo. Tem duas cartas na manga que a gente conta com elas. Quais são elas, Álvaro Silva? Gente, a primeira delas é Pablo Verrete, né? O nosso pirata, o jogador que desde que chegou aqui no Vasco da Gama vem arrebentando, diga-se de passagem, muito recurso, né? É vencedor nos duelos em bolas aéreas no Campeonato Brasileiro. O Davidson, que tá jogando o Campeonato Brasileiro desde o início do ano, tem 22 bolas aéreas ganhas. O Verrete tem mais do que o dobro, se eu não me engano, gente. Então, assim, ele é o cara na bola aérea, faz um pivô muito bom. Tem hora que ele cai para a ponta direita, o cara joga ali no segundo tempo, tem hora que ele joga até de ponta direita. Vocês já pensaram nisso? Um cara de quase 1,90 m jogando de ponta direita? Pois é, Pablo Verrete faz isso. Inclusive no terceiro gol do Vascão, o quarto gol do Vascão que o Gabriel Peck fez, o Verrete estava jogando lá pela esquerda. Então ele é um cara muito importante, é uma carta na manga aí do nosso time, né? Lembrando que ele aí é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro na atualidade, galera. Então ele é um dos coringas que a gente tem aí na manga para vencer o Santos. E o outro coringa é o nosso goleiro Léo Jardim, família. Eu vou colocar os números do Léo Jardim na tela para vocês acompanharem. É o seguinte, o Léo Jardim nas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro é o goleiro que mais efetuou, que mais fez defesas difíceis. Isso mesmo, gente. E aí tem um lance interessante, aí, esses dados são do SofaScore, que mencionam aí, né, grandes falhas, ou seja, frango, falha mesmo horrenda, bizonha, não teve nenhuma nos últimos 6 jogos, graças a Deus. Então a gente conta com essa regularidade, com essa firmeza, com essa ótima fase do nosso goleiro Léo Jardim e muito mais, né, com essa excelente fase, excelente momento que vem vivendo também o nosso centroavante aí, Pablo Verrete, né, para vencer essa partida contra o Coritiba. E aí mais um jogador, o 12º jogador aí, é o nosso torcedor que está de volta em São Januário. E hoje, né, o Coletivo 98 ali, o departamento ali de futebol, ó, departamento das torcidas organizadas, que é responsabilizado para fazer as grandes festas, os grandes eventos do Vasco da Gama, eles estão ali preparando o primeiro, como eu já mencionei para vocês ontem, anteontem, né, o primeiro mosaico 3D da história do Vasco da Gama, de São Januário, enfim. E eles divulgaram hoje pela manhã um videozinho com spoiler, né, de como tá ficando essa linda festa
Show de bola, né, família? Bem bacana, né? E é o seguinte, pra gente estar encerrando esse vídeo de hoje, um vídeo hoje mais curto, mais tarde eu broto aqui pra deixar vocês mais atualizados, é o seguinte, gente. Dimitri Payet chegou no Vasco da Gama, né, com status de ídolo, né, de craque, realmente é um grande craque, é um grande jogador, muito carismático, abraça causas sociais, bastante grupo, bastante elenco, a gente vê que toda vez que ele entra em campo, toda jogada que sai, ele vai lá cumprimentar todos os atletas, quando acaba o jogo ele vai lá abraçar todo mundo, ele pega na mão da galera pra ir lá falar com a torcida, a gente vê que ele é um cara, assim, realmente muito humilde. Fato é, gente, que ele perdão, que ele tá fazendo falta lá na França. Como assim, Álvaro Silva? A torcida do Olympique de Marseille, os torcedores organizados ali, que seriam os ultras, né? A torcida ali organizada do Olympique de Marseille, fizeram um protesto hoje em torno de 8 horas da manhã, lá na frente ali da sede do Olympique de Marseille, protestando pela saída de Dimitri Payet. E eles estão alegando que os jogadores aos quais estão atuando no elenco ou que estão chegando não têm a mesma identidade, né? Eles estão alegando que o clube estaria perdendo a sua identidade com os atletas que lá estão e, além disso, perdeu, né, um grande jogador que era ídolo e super identificado, né? Então eles estão protestando, tipo assim, como se fosse assim, pô, diretoria, olha o mole que vocês deram, deixaram o cara sair, agora não tem ninguém à altura, né? Então, eu fico aqui os meus pêsames para a torcida do Olympique de Marseille, né? Que a diretoria deles lá acabou deixando o Payet sair. E eu fico feliz que ele tá no nosso Vascão. E eu fico mais feliz ainda em saber que ele é um cara querido, né? Porque seria pior se a gente soubesse que o cara chegou aqui no Vasco e as torcidas dos times aos quais ele passou estivesse falando assim, vai com Deus, a gente não quer ele aqui. Então é bom saber que o último time dele, né? O qual ele é ídolo, né? Os torcedores são loucos aí para terem ele de volta. E falando em ídolo, falando em time, sabe quem falou que não jogaria jamais pelo Mulambo? Nenê, isso mesmo, gente, ele alegou aí em entrevista, ele falou que depois que ele jogou no Vasco da Gama, a rivalidade é muito grande, ele é apaixonado pelo Vasco, ele falou que seria impossível atuar pelo nosso maior rival, por isso, né, Nenê? Por isso, né, que o Nenê tá entre aí os últimos ídolos do Vasco da Gama nos últimos anos, embora a gente não tenha um momento muito bom esportivamente falando nessa última década, melhor dizendo, mas a gente conseguiu aí fazer alguns jogadores aí, né, entrarem para a história do nosso clube, e um deles é o Nenê, muito identificado e vascaíno de coração, como todo mundo já sabe. Então, família, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Mais tarde eu broto aqui, valeu? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!